Existe um momento na sua vida que decidiu se você seria corajoso ou medroso. Se você confiaria nas pessoas ou sempre desconfiaria. Se você acreditaria em si mesmo ou passaria a vida inteira se sabotando. E esse momento aconteceu quando você ainda usava fralda e brincava de esconde-esconde. Olá! Se você está aqui é porque algo dentro de você sente que existe uma conexão entre quem você foi e quem você é agora. E sabe de uma coisa? Você está absolutamente certo. Neste vídeo vamos fazer uma viagem especial. Não é uma viagem para um lugar distante, mas sim para dentro de você mesmo. Vamos voltar no tempo, lá para aqueles anos em que tudo parecia grande, mágico e assustador ao mesmo tempo. Vamos conversar sobre algo que muita gente esquece. A infância é como o alicerce de uma casa. Você não vê o alicerce quando olha para uma casa bonita, mas é ele que segura tudo em pé. E a sua vida adulta? Ela está sendo sustentada por tudo aquilo que você viveu, sentiu e aprendeu quando era pequeno. Hoje você vai entender por que certas coisas te incomodam tanto e outras te fazem tão feliz. Como pequenos momentos da infância criaram grandes padrões na sua vida. E o mais importante, como você pode usar esse conhecimento para viver melhor, com mais leveza e mais consciência. Então pega aquele cafezinho, se acomoda aí, e vem comigo nessa jornada. Prometo que no final você vai se olhar no espelho com outros olhos. Mas antes de começar, se você gosta de conteúdos que tocam o coração e fazem a gente pensar, deixa seu like aqui embaixo. Isso me ajuda a continuar trazendo reflexões assim para você. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora sim, vamos começar. Sabe quando você planta uma sementinha na terra? Nos primeiros dias, você não vê nada acontecendo. Mas lá embaixo, invisível aos olhos, raízes estão crescendo, se espalhando, criando uma base forte. E é essa base que vai determinar se aquela planta vai crescer firme ou frágil. A infância funciona exatamente assim. Do momento em que nascemos até mais ou menos os 7, 8 anos de idade, nosso cérebro é como uma esponja gigante. Ele absorve tudo, cada palavra, cada gesto, cada emoção que está ao nosso redor. Imagine que você está aprendendo a andar. Você cai. Cai de novo. E de novo. Mas toda vez que você cai, tem alguém ali sorrindo para você, dizendo, levanta. Você consegue. O que seu cérebro aprende? Que cair faz parte. Que errar não é o fim do mundo. Que você sempre pode tentar de novo. Agora imagine outra criança. Toda vez que ela cai, alguém corre desesperado gritando, cuidado. Você vai se machucar. Fica quieto aí. O que o cérebro dessa criança aprende? Que o mundo é perigoso. Que tentar coisas novas traz medo. Que é melhor ficar parado. Essas duas crianças vão crescer. E vão levar essas mensagens dentro delas. A primeira pode se tornar alguém que enfrenta desafios com coragem. A segunda pode ter medo de arriscar, de mudar de emprego, de se declarar para alguém, de fazer aquela viagem sozinha. Não é mágica. Não é destino. É padrão. É aprendizado silencioso. O psicólogo Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. O que ele quis dizer com isso? Simples. Tudo o que você viveu, mas não entendeu direito, continua influenciando suas escolhas. Você acha que está escolhendo livremente, mas na verdade está repetindo o que aprendeu lá atrás, sem nem perceber. Pensa numa coisa boba, o cheiro de um bolo de chocolate saindo do forno. Para muita gente, esse cheiro traz conforto, segurança, vontade de sorrir. Por quê? Porque talvez, quando você era pequeno, sua avó fazia esse bolo nos domingos. E aquele momento era especial. Tinha risada, tinha carinho, tinha pertencimento. Hoje, o bolo não é só bolo. É memória. É emoção. É infância. Agora pensa no contrário. Alguém que tem medo de cachorro. Pode ser que um dia, quando pequeno, um cachorro tenha latido muito alto, e aquilo assustou. Pronto. O cérebro guardou. Cachorro igual perigo. Então a infância não é só sobre brincar e crescer. É sobre formar quem a gente é por dentro. É sobre criar as lentes que vamos usar para enxergar o mundo pelo resto da vida. E a boa notícia: quando a gente entende isso, a gente pode trocar essas lentes. Pode escolher enxergar diferente. Mas calma, vamos devagar. Porque antes de mudar, a gente precisa entender como isso funciona. E é sobre isso que vamos falar agora. Agora que a gente já entendeu que a infância funciona como a base de tudo, vamos um pouquinho mais fundo. Vamos descobrir como exatamente essas experiências viram comportamentos automáticos na nossa vida adulta. E olha, isso é fascinante. Porque quando você percebe,
tudo começa a fazer sentido. Pensa comigo, quando você aprende a andar de bicicleta, no começo é difícil, né? Você presta atenção em tudo. No guidão, no pedal, no equilíbrio. Parece impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Mas depois de um tempo, você sobe na bicicleta e simplesmente vai. Nem pensa mais. O corpo sabe. O cérebro automatizou aquilo. A mesma coisa acontece com as nossas emoções e nossos jeitos de ser. Vamos pensar em situações simples. Imagina uma criança que toda vez que derramava suco na mesa, ouvia: de novo? Você não presta atenção em nada. Sempre fazendo tudo errado. O que aquela criança aprendeu? Que errar é terrível. Que errar significa ser ruim. Que é melhor não tentar nada novo, porque se errar, vai ser humilhante. Essa criança cresce. Vira adulto. E aí, quando aparece uma oportunidade nova no trabalho, o que acontece? A pessoa trava. Pensa 1000 vezes. Fica com medo. E na maioria das vezes, nem tenta. Por quê? Porque lá no fundo, ainda tem aquela voz dizendo: você vai errar. Você não presta. Agora pensa em outra criança. Toda vez que ela chorava ou pedia ajuda, ouvia: para de frescura. Você já é grande. Resolve sozinho. Essa criança aprende que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que mostrar vulnerabilidade é ruim, que ela precisa dar conta de tudo sozinha. E quando essa pessoa vira adulta, ela carrega o mundo nas costas. Não pede ajuda no trabalho. Não se abre com ninguém. Fica sobrecarregada, mas continua dizendo: eu dou conta. Não preciso de ninguém. Até que um dia, não aguenta mais. Percebe como funciona? Não é que você escolheu ser assim. É que seu cérebro aprendeu a ser assim. Foi treinado. Foi condicionado. E a parte mais interessante, você nem lembra da maioria dessas situações. Elas aconteceram quando você era tão pequeno que não ficaram como memórias claras, mas ficaram como sentimentos. A psicóloga Alice Miller, que dedicou sua vida a estudar a infância, escreveu algo muito bonito. Ela disse que o corpo não esquece. Ele guarda tudo aquilo que a mente tentou esquecer. O que isso quer dizer? Que mesmo quando você não lembra de um momento específico da infância, seu corpo lembra. Suas emoções lembram. Seus medos e suas alegrias lembram. Por isso você às vezes sente coisas que não consegue explicar. Um aperto no peito quando alguém levanta a voz. Uma sensação boa quando alguém te abraça de um jeito específico. Uma tristeza que aparece do nada. Não é loucura. É memória emocional. Vamos pensar em outras situações que talvez você reconheça. Tem gente que não consegue dizer não. Aceita tudo. Faz tudo pelos outros. Fica exausta, mas continua. De onde vem isso? Muitas vezes vem de uma infância onde o amor era condicional. Eu só te amo se você for bonzinho. Se você obedecer. Se você não me der trabalho. Então aquela criança aprende: para ser amado, eu preciso agradar. Se eu desagradar, vão me abandonar. E ela cresce vivendo assim, sacrificando seus limites, sua energia, sua paz, tudo para não ser rejeitada. Outras pessoas têm dificuldade enorme de confiar em alguém. Sempre acham que vão ser traídas, abandonadas, enganadas. Pode ser que na infância, as promessas não eram cumpridas. Vou te buscar às 5 horas, e ninguém aparecia. Amanhã a gente brinca, e nunca brincava. Então aquele cérebro pequeno concluiu: as pessoas dizem coisas que não cumprem. Não dá para confiar em ninguém. E isso vira uma proteção. Uma armadura. Que, lá na frente, impede a pessoa de se conectar de verdade com os outros. Agora para e pensa: o que você carrega da sua infância? Qual comportamento seu parece automático, mas você nunca parou para pensar de onde veio? Você tem dificuldade de expressar o que sente? Você se cobra demais? Você tem medo de ficar sozinho? Você evita conflitos a todo custo? Você se sente culpado por coisas pequenas? Cada um desses padrões tem uma origem. E quando a gente descobre essa origem, tudo fica mais claro. Mas olha, antes que você comece a se julgar ou a culpar quem te criou, quero te dizer uma coisa importante. As pessoas que cuidaram de você também foram crianças um dia. Também aprenderam do jeito que puderam. Também carregam suas próprias feridas.
A gente não olha para a infância para achar culpados. A gente olha para entender, para ter compaixão e para poder escolher diferente daqui para frente. Porque essa é a grande notícia, você não precisa continuar repetindo esses padrões. Transição para próximo capítulo. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Sobre como a gente pode, mesmo depois de adulto, ressignificar essas experiências e escolher novos caminhos. Fica comigo, porque a parte mais libertadora desse vídeo está chegando. Agora respira fundo comigo. Porque se até aqui você estava pensando caramba, então estou condenado a repetir tudo isso para sempre, tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Não, você não está. A sua história não terminou na infância. Ela está sendo escrita agora. A cada dia. A cada escolha. A cada momento em que você decide olhar para dentro e entender o que está acontecendo. Sabe o que é mais incrível no nosso cérebro? Ele não é fixo. Ele não fica do mesmo jeito para sempre. Existe uma coisa chamada neuroplasticidade. Esse nome parece complicado, mas a ideia é simples e linda. O cérebro pode se reorganizar, pode criar novos caminhos, pode aprender coisas novas, mesmo depois de adulto. É como uma trilha na floresta. Se você sempre anda pelo mesmo caminho, aquela trilha fica cada vez mais marcada, mais fácil de seguir. Mas se você decide fazer um caminho novo, no começo é difícil, tem mato, tem pedra. Mas quanto mais você passa por ali, mais aquele caminho novo vai ficando claro. E o caminho antigo vai sumindo. Vai sendo coberto pelo mato de novo. Vamos voltar àquele exemplo da pessoa que tem medo de errar. Durante anos e anos, toda vez que aparecia uma situação nova, o cérebro dela automaticamente acionava: perigo. Você vai errar. Não faça. Mas aí, um dia, ela decide tentar algo diferente. Aparece uma oportunidade. O medo vem. Mas ela respira fundo e pensa: e se eu tentar mesmo assim? E se errar não for o fim do mundo? E ela tenta. E erra. Mas dessa vez, em vez de se destruir, ela fala para si mesma: tudo bem. Errar faz parte. Eu aprendi algo. Vou tentar de novo. Sabe o que acontece nesse momento? O cérebro recebe uma informação nova. Olha só, eu errei e nada terrível aconteceu. Eu continuo inteiro. Eu continuo valendo. Essa é uma nova trilha sendo criada. No começo, é difícil. O cérebro ainda vai querer voltar pro caminho antigo. Mas se ela continuar fazendo isso, repetindo essa nova forma de lidar com o erro, aquele padrão antigo vai perdendo força. Ou aquela pessoa que aprendeu que pedir ajuda é fraqueza. Durante anos, ela carregou tudo sozinha. Até que um dia, exausta, ela resolve tentar algo novo. Ela chega para alguém e diz: estou precisando de ajuda. O coração dispara. A voz treme. Parece que vai acontecer algo horrível. Mas aí, a pessoa do outro lado sorri e diz: claro, como posso te ajudar? E nada de ruim acontece. Pelo contrário, ela se sente acolhida, mais leve. O cérebro registra: olha só, pedir ajuda não foi fraqueza. Foi coragem. E as pessoas não me rejeitaram. Elas se aproximaram. Nova trilha. Novo aprendizado. O psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu a campos de concentração, escreveu algo poderoso. Ele disse: entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. E na nossa resposta estão nosso crescimento e nossa liberdade. O que ele quis dizer? Que mesmo quando algo acontece com você, mesmo quando uma emoção vem forte, você tem um espaço. Um pequeno espaço onde você pode escolher como reagir. Esse espaço é sua liberdade. Você não pode mudar o que aconteceu na sua infância, mas pode escolher o que faz com isso agora. Então, como a gente faz isso na prática? Como a gente começa a mudar esses padrões? Vou te dar alguns passos simples. Passo 1. Observe. Primeiro, você precisa perceber. Prestar atenção nos seus comportamentos automáticos. Quando você sentir algo forte, medo, raiva, tristeza, culpa, pare por um momento e pergunte: de onde vem isso? Isso me lembra alguma coisa? Não precisa ter uma resposta imediata. Só de fazer a pergunta,
você já está criando consciência. Passo 2. Nomeie. Dê nome ao que você está sentindo. Em vez de só sentir aquele aperto no peito, diga para si mesmo: estou sentindo medo. Estou sentindo que vou ser rejeitado. Quando você nomeia a emoção, ela perde um pouco do poder sobre você. Deixa de ser um monstro invisível e vira algo que você pode olhar de frente. Passo 3. Seja gentil consigo mesmo. Isso é muito importante. Quando você perceber esses padrões, não se julgue. Não fique pensando como eu sou idiota por ser assim. Lembra, aquela criança lá atrás fez o melhor que pôde para sobreviver. Esses comportamentos foram proteções. Foram a forma que você encontrou de lidar com o mundo. Agradeça a essa criança. E diga para ela: obrigado por me proteger até aqui. Mas agora eu cresci. Agora eu posso cuidar de mim de outro jeito. Passo 4. Escolha diferente, aos poucos. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Na verdade, é melhor não tentar. Escolha uma coisa pequena. Um comportamento específico que você quer mudar. E nas próximas vezes que ele aparecer, tente fazer diferente. Só um pouquinho diferente. Se você tem medo de falar em público, não precisa subir num palco amanhã. Pode começar falando numa reunião pequena. Ou dando sua opinião num grupo de amigos. Pequenos passos. Novos caminhos. Tem uma história linda que gosto muito. É sobre um vaso rachado. Um homem tinha 2 vasos para carregar água. Um era perfeito. O outro tinha uma rachadura. Todos os dias, ele enchia os 2 vasos no rio e caminhava até sua casa. Quando chegava em casa, o vaso perfeito estava cheio. Mas o vaso rachado tinha perdido metade da água pelo caminho. O vaso rachado se sentia péssimo. Um dia, ele disse ao homem: me desculpe. Eu sou rachado. Eu falho. Você deveria me jogar fora. O homem sorriu e disse: olha o caminho. O vaso rachado olhou. E percebeu que do seu lado do caminho, onde a água caía, havia flores. Flores lindas, coloridas, vibrantes. Do lado do vaso perfeito, terra seca. O homem disse: eu sempre soube da sua rachadura. E eu plantei sementes do seu lado do caminho. Todo dia, você rega essas sementes. Por sua causa, eu tenho flores para deixar minha casa bonita. Você não precisa ser perfeito. Suas rachaduras, suas feridas, seus padrões difíceis, tudo isso também criou partes bonitas em você. Talvez por ter sofrido, você se tornou mais empático. Talvez por ter sido inseguro, você se tornou mais humilde. Talvez por ter sido solitário, você valoriza mais as conexões verdadeiras. Não se trata de apagar seu passado. Se trata de integrá-lo. De fazer paz com ele. E de escolher, daqui para frente, regar as flores que você quer ver crescer. E sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? Quando você se transforma, você não transforma só a si mesmo. Você transforma todo mundo ao seu redor. Vamos falar sobre isso agora. Agora vamos falar de algo que muita gente não percebe, mas que é absolutamente transformador. Quando você cura suas feridas de infância, quando você muda seus padrões, você não está apenas mudando sua própria vida. Você está mudando a vida de todos ao seu redor. É como jogar uma pedra num lago. Você joga num ponto específico, mas as ondas se espalham. Vão longe. Tocam as margens. Alcançam lugares que a pedra nunca tocou. Pensa comigo, se você cresceu com medo de errar, provavelmente vai passar isso adiante sem querer. Se você tem um filho, um sobrinho, uma criança próxima, e ela derrama algo, qual vai ser sua primeira reação? Pode ser que você fique nervoso. Pode ser que você fale alto. Porque foi assim que te ensinaram. Mas e se você já trabalhou isso? E se você já percebeu de onde vem esse padrão? Aí, quando a criança derrama o suco, você respira fundo, sorri e diz: tudo bem. Acontece. Vamos limpar juntos. Sabe o que você acabou de fazer? Você quebrou um ciclo. Um ciclo que talvez vinha passando de geração em geração. Aquela criança não vai crescer com medo de errar. Vai crescer sabendo que erros fazem parte. Que ela pode tentar. Que ela é amada mesmo quando não é perfeita. E quando ela crescer, vai passar isso adiante também.
Agora pensa nos seus relacionamentos. Se você tinha dificuldade de se abrir, de confiar, de pedir ajuda, seus relacionamentos provavelmente eram superficiais. Você mantinha todo mundo a uma certa distância. As pessoas até tentavam se aproximar, mas você colocava uma parede. Mas quando você trabalha isso, quando você começa a se permitir ser vulnerável, tudo muda. Seus relacionamentos ficam mais profundos, mais verdadeiros, mais leves. E as pessoas ao seu redor também se sentem mais à vontade para serem elas mesmas. Porque você criou um espaço seguro. Isso funciona até no trabalho. Se você é daqueles que carrega tudo sozinho, que não delega, que não pede ajuda, provavelmente cria um ambiente tenso. As pessoas ao seu redor ficam inseguras. Não sabem como agir. Mas quando você aprende a dividir, a confiar, a reconhecer que não precisa ser perfeito, o ambiente inteiro muda. As pessoas se sentem mais valorizadas, mais confiantes, mais dispostas a contribuir. Você não mudou só você. Você mudou a dinâmica de todo um grupo. O monge budista Thich Nhat Hanh dizia algo muito bonito. A paz começa comigo. Ele não estava falando de uma paz idealista, distante. Ele estava dizendo que se você quer ver mais paz, mais amor, mais gentileza no mundo, isso começa dentro de você. Quando você faz as pazes com sua própria história, quando você se trata com compaixão, você naturalmente começa a tratar os outros assim também. Não é uma coisa forçada. É orgânico. É genuíno. Então olha a responsabilidade bonita que você tem. Cuidar das suas feridas não é egoísmo. Não é se fechar no seu próprio mundinho. É um ato de amor. Por você. E por todos que cruzam seu caminho. Porque uma pessoa que se entende, que se aceita, que se cura, essa pessoa irradia algo diferente. Irradia presença. Irradia leveza. Irradia possibilidade. E as pessoas sentem isso. Mesmo sem entender exatamente o que elas sentem. Então eu te convido agora a fazer uma pausa e pensar. Que adulto você quer ser? Que marca você quer deixar no mundo? Você quer repetir os padrões que te machucaram? Ou quer ser a pessoa que quebra esses ciclos e cria algo novo? Você quer carregar suas feridas como um peso pelo resto da vida? Ou quer transformá-las em sabedoria, em compaixão, em força? A escolha é sua. E ela começa agora. Olha só o caminho que a gente percorreu juntos hoje. A gente entendeu que a infância é a base de quem somos. Que naqueles primeiros anos, nosso cérebro absorveu tudo como uma esponja e criou padrões que nos acompanham até hoje. A gente viu como esses padrões aparecem na vida adulta, muitas vezes de formas que nem percebemos. Como um medo, um comportamento, uma dificuldade que parece não ter explicação, mas tem. Tem raiz. Tem história. E a gente descobriu a melhor parte, que você pode mudar, que não está preso. Que o cérebro tem essa capacidade maravilhosa de criar novos caminhos. E mais, que quando você se transforma, você transforma o mundo ao seu redor. Você quebra ciclos. Você planta sementes de algo melhor. Agora, eu sei que pode parecer muito. Pode parecer pesado olhar para dentro assim, revisitar coisas que você talvez tenha guardado há muito tempo. E eu quero te dizer, vá no seu tempo. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa entender tudo de uma vez. Isso é uma jornada. E toda jornada começa com um único passo. Pode ser que hoje seu passo seja só perceber um padrão. Amanhã, pode ser nomear uma emoção. Depois, pode ser escolher diferente numa situação pequena. Cada passo conta. Cada pequena escolha de olhar para dentro, de se entender, de se tratar com mais carinho, tudo isso importa. E se você está aqui até agora, assistindo esse vídeo até o final, já mostra algo muito bonito sobre você. Você se importa. Você quer crescer. Você quer entender. Você tem coragem. Porque olhar para dentro exige coragem. Rever padrões exige coragem. Admitir que algumas coisas podem ser diferentes exige muita coragem. E você tem isso. Eu sei que tem. Porque você chegou até aqui. Então aqui vai meu convite para você. Nos próximos dias, observe um padrão seu. Pode ser qualquer coisa. A forma como você reage quando alguém te critica. O que você sente quando precisa pedir ajuda.
Como você se trata quando comete um erro. Só observe. Sem julgamento. Com curiosidade. E se você quiser, vem aqui nos comentários e compartilha. Eu percebi que eu seu padrão. Não precisa explicar de onde vem. Não precisa contar sua história toda. Só o ato de colocar em palavras já é transformador. E eu prometo que vou ler. Vou estar aqui. E muitos outros que estão nessa jornada também vão estar. A gente não precisa fazer isso sozinho. Se você gostou desse vídeo, se ele tocou algo em você, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. E pode ser que seja exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago reflexões assim. Coisas que nos ajudam a entender melhor quem somos e como podemos viver com mais consciência, mais leveza, mais verdade. E se você quiser se aprofundar ainda mais, eu deixo algumas indicações de leitura aqui na descrição. Livros que me ajudaram muito nessa jornada e que podem te ajudar também. Antes de ir, eu quero te dizer uma última coisa. Você não é seus erros. Você não é suas dificuldades. Você não é os padrões que carrega. Você é a pessoa que está aqui, querendo entender, querendo crescer, querendo ser melhor. E isso é lindo. Cuida bem de você. Trata aquela criança que você foi com muito carinho. E confia no processo. A transformação acontece. Às vezes devagar, às vezes de formas que a gente nem percebe de imediato. Mas ela acontece. Um abraço enorme no seu coração. E até o próximo vídeo.